Olá, começa agora mais um Saúde em Foco. Hoje em um cenário um pouco diferente. A nossa equipe veio até o Parque Itaimbé, um dos cartões postais de Santa Maria. E é aqui, em meio à natureza, que vamos levar até você orientações para ter mais qualidade de vida. Nós estamos no inverno e é nesta época do ano, quando os dias ficam mais frios, que algumas pessoas esquecem de ter cuidados com a pele. Entre eles, usar protetor solar. Você vai ver agora como algumas medidas simples podem fazer toda a diferença para ter uma pele bonita e saudável. Oi, vou dar umas dicas sobre cuidados com a pele, principalmente agora no inverno. Principal, a temperatura da água. A gente vê muitos eczemas que, por função da água quente, né? O banho muito quente na pele que é seca, ela vai ficar mais seca. O corpo, né, que a pele tem a seca, fica mais seco, acaba dando eczemas, começa a coçar, a pele seca ela coça, faz eczemas. Então a água quente vai piorar e além da água quente, o atrito com a roupa, o próprio frio, são coisas que ressecam a pele. E no rosto, quem tem a pele muito seca também vai ficar mais seca. Quem tem acne, que tem uma pele mais oleosa, essa água quente vai ativar essas glândulas de gordura que são maiores e vai piorar. Então, quem tem acne vai haver uma piora se lavar o rosto com água quente. Pessoas que não têm acne, mas têm uma pele muito oleosa, eles fazem uma dermatite seborreica, começa a ter descamação no rosto, não por estar seca, mas por excesso de oleosidade, fazendo uma descamação, principalmente ao redor do nariz, nas sobrancelhas, em homens na região da barba. Então, assim, banho de inverno tem que ser um banho rápido, tentar não deixar muito quente. O ideal seria um banho por dia, não no inverno, né? Não ficar tomando muitos banhos. E o rosto, tentar nunca lavar na água quente. Banho quente, não lava o rosto, lava só na água fria, isso é bem importante. As mãos também costumam ressecar no inverno e água quente, pessoas lidam com água quente, acaba também ressecando, às vezes fazendo mais eczemas por causa desse ressecamento. O cuidado com o sol também tem que ser agora no inverno, não é só para verão, não é só para dia quente. Mesmo inverno, dia frio, dia nublado, o protetor solar é super importante. O sol é sol o ano inteiro, ele vai continuar estragando a pele, fica mais fraco, mas já não fica tanto, a gente sabe que o sol está se tornando mais forte. Então, protetor solar diariamente. Vai sair de casa, tem que ter o protetor. Eles duram, a maioria dura em média 2 horas, então tem que repassar o protetor mesmo no inverno. Um protetor adequado ao tipo de pele, né? Algumas pessoas que a pele fica um pouco mais ressecada, com frio, aí pode ser um protetor mais hidratante. Existem protetores com efeito anti-idade também, que vai ajudar. Pessoas de pele oleosa, mesmo se tiver essa descamação, tipo essa dermatite por excesso de água quente, a pele delas é oleosa, então mesmo no inverno tem que ser um protetor para a pele oleosa. Mesmo no inverno não baixar de 30, o fator solar tem que ser sempre 30 ou mais, né? Não dá mais para ser um protetor abaixo de 30. Você já deve ter ouvido falar no mal de Alzheimer. De acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer, no país, mais de 1 milhão de pessoas acima dos 60 anos convivem com a doença. No Questão Saúde de hoje, a acadêmica de jornalismo Carolina Teixeira mostra como é o diagnóstico e tratamento, além de dicas que auxiliam na recuperação da autonomia do paciente. Olá! No Questão Saúde de hoje eu converso com a professora de terapia ocupacional, Bruna Maziero, para esclarecer algumas dúvidas sobre o Alzheimer. Professora, muito obrigada pela tua participação. E eu inicio te perguntando o que é o Alzheimer? Bom, o Alzheimer é uma doença que não tem cura, né? Mas ela é perfeitamente tratável. Ela é uma doença que foi descoberta por Alois Alzheimer no ano de 1905, 1906, quando ele tratava uma mulher de 51 anos e de repente essa mulher começou a ter perdas significativas de memória, dificuldade de se expressar, dificuldades na linguagem. Então ele fez esse tratamento e com 55 anos essa mulher veio a falecer, então ele fez uma autópsia do cadáver dela e percebeu algumas alterações cerebrais, né? Então, a partir daí é que foi em função desse médico, né? É que tem o nome Alzheimer. Então, ela é uma doença com danos cerebrais, não tem uma etiologia, uma causa específica. Ela são fatores de risco, né? Predisposições, e ela é causada, né, a característica principal dela
é a perda da memória, a perda das funções cognitivas, que a gente diz, né? Memória, atenção, concentração, linguagem, dificuldades de expressão. Eu ia te perguntar sobre os sintomas, né, que tu acabaste de falar. Como que a pessoa, um familiar, descobre que o familiar tem Alzheimer, por exemplo? Bom, normalmente os diagnósticos são bem tardios. Estima-se que hoje no Brasil tenha cerca de 1.200.000 pessoas com Alzheimer, mas sem um diagnóstico. Por quê? Porque as pessoas têm a tendência a confundir no início o Alzheimer. Confundem com depressão, né? Por ser uma doença que afeta muito mais idosos, né? A partir de 65 anos, 60, 65 anos. Então as pessoas confundem, né? Falam da caduquice, da esclerose. Então é confundida também com o processo de envelhecimento. Então, ela está esquecida, mas é porque ela está envelhecendo, né? Faz parte desse processo. E na realidade, às vezes não. Claro que a gente sabe que a pessoa, com o decorrer, né, do processo de envelhecimento, vai ter algumas acuidades cognitivas, de audição, de visão, mas o Alzheimer em si, ele começa com umas perdas mais significativas. Então, esses sintomas seriam a perda da memória, esquecimento do nome de pessoas do convívio do dia a dia, deixou de pagar uma conta que estava habituada, né? Aquela coisa que faz parte da rotina, Dia a dia. simplesmente esqueceu, não consegue mais fazer compras no mercado, não consegue mais cuidar da casa. Então, isso são sinais de que os familiares, os cuidadores, eles precisam ficar atentos e procurar o médico, né? Que o diagnóstico ele é feito pelo médico. Uhum. Bom, então nossa equipe foi às ruas para saber as dúvidas da população sobre o Alzheimer. Vamos conferir. O Alzheimer é uma doença que só acontece em idosos? Não, ele pode acontecer em pessoas mais jovens, né, que a gente chama a demência de Alzheimer precoce, mas normalmente ele acomete pessoas a partir de 60 anos de idade e a partir de 65 anos de idade, a cada 5 anos, dobra o risco da pessoa desenvolver Alzheimer. Essa doença é transmitida geneticamente? Não, a gente pode dizer que a hereditariedade é um fator de risco. Então, pessoas que têm pais, familiares com Alzheimer têm uma predisposição a ter o Alzheimer, mas não quer dizer que se eu tenho, né, uma mãe, um pai com Alzheimer, eu vou desenvolver o Alzheimer. Qual o tratamento adequado para o Alzheimer? O tratamento ele inclui desde drogas, né, medicamentos, tratamento farmacológico, médico, e uma equipe de reabilitação, que inclui terapeuta ocupacional, psicólogos, educadores físicos, nutricionistas, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, que vão contribuir tanto para a pessoa que tem a doença de Alzheimer, quanto para os cuidadores, porque os cuidadores eles acabam tendo uma sobrecarga bem significativa no cuidado com a pessoa com Alzheimer. O Alzheimer, professora, tem níveis, tem estágios. Quais são essas etapas e por que elas existem? Por que ela é uma doença de etapas? Ela tem, pedagogicamente falando, para a gente estudar, ela tem 3 etapas, que é a fase a leve, moderada e severa. Na fase leve, então, é isso que a gente já conversou, que tem os esquecimentos, a perda da memória, o esquecimento do nome da filha que mora com ela na mesma casa, convive diariamente. Na fase moderada, então, essa perda de funções cognitivas já influi diretamente na rotina, nas atividades da vida diária dessa pessoa. Então, uma pessoa que costumeiramente cuidava da casa não vai mais conseguir cuidar da casa, vai ter dificuldade em lavar uma louça que faz parte do dia a dia dela. Então, na fase moderada inclui isso. Na fase severa, além de tudo isso, também tem dificuldades motoras, dificuldades de deglutição. Então, na fase severa já é uma fase que a pessoa já fica bem mais debilitada, pode ficar acamada, pode não falar mais, não se comunicar. Professora, tu acabou de dizer das etapas do Alzheimer, né? Que na etapa severa a pessoa já fica mais debilitada. É a partir dessa etapa que a pessoa diagnosticada com Alzheimer necessita de alguma ajuda ou algum auxílio que ela não pode mais fazer o que ela fazia diariamente?
Com certeza, na etapa severa, que é a etapa onde a pessoa ela acaba entrando num mundo que é próprio, então ela tende a não conversar mais, a não expressar sentimentos, a ficar a maior parte do tempo deitada. Como eu disse, ela tem problemas de deglutição, então ela vai precisar do acompanhamento nutricional, talvez com alimentação pastosa, líquida, então vai precisar que alguém ajude, né? O próprio banho, enfim, transferências de uma cama para uma cadeira de rodas. Então essa é uma fase que com certeza o cuidador ele vai se sobrecarregar, porque ele vai precisar fazer praticamente tudo pela pessoa. Mas é importante a gente salientar que nas fases iniciais a gente não faça né? A gente não faça pela pessoa. Então é importante que o familiar, o cuidador, os profissionais estimulem que essa pessoa seja mais independente possível. Então a terapia ocupacional sempre dá dicas, né? O familiar pode colocar imagens, qual é a rotina, qual a organização do banho. Então eu posso deixar lá no banheiro a organização do banho. Primeiro eu tiro a roupa, eu ligo o chuveiro, depois eu pego a toalha de banho. Então deixar exatamente como que é a organização do banho daquela pessoa. Para a pessoa ir olhando e se organizando. Claro que vai precisar de orientações, mas não fazer pela pessoa, né? Não deixar que ela deixe de fazer tudo. É importante que siga esse estímulo cognitivo também, né? Que os familiares estimulem com jogos de memória, jogos de carta, dominó, tudo que vai estimular o cognitivo, que vai produzir a evocação da memória, da linguagem, da atenção, da concentração. Tá bom, então, professora, muito obrigada pelas suas informações. E esse foi o Questão Saúde. Até a próxima! E uma das formas de prevenir enfermidades como o mal de Alzheimer é ter uma alimentação saudável. No caso de doenças cardiológicas e da hipertensão, por exemplo, os alimentos funcionais podem ser grandes aliados. Saiba mais na Dica de Saúde. Olá! A dica de hoje é sobre alimentos funcionais. Então, o que são alimentos funcionais? São aqueles alimentos que, além dos nutrientes normais que tem na composição, eles contêm mais algum benefício à saúde, onde ele vai estar prevenindo alguma doença cardiológica, hipertensão. Então, eles vão oferecer um benefício a mais. Alguns desses alimentos funcionais são o alho, tomate, a soja, a fibra, né, das frutas e dos cereais. A soja, então, tem as isoflavonas, frutas de maneira geral. Né, todas essas têm compostos antioxidantes que vão fornecer algum benefício a mais além, né, da sua composição de vitaminas, minerais, de carboidratos, proteínas e lipídios. No entanto, o consumo desses alimentos deve ser de forma regular, né? Não adianta a gente comer num dia e depois ficar 5, 6 dias sem consumi-los, né? Tem que ser de forma permanente e regular e em quantidades adequadas para cada pessoa. Né? Um dos alimentos funcionais consumidos agora no inverno, também em maior quantidade, é o vinho, né? Que tem seus compostos antioxidantes, seus benefícios, mas que também a gente deve tomar com moderação. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você vai acompanhar um bate-papo sobre um método de condicionamento físico que traz inúmeros benefícios ao corpo e à mente. Vamos falar sobre Pilates. Voltamos já!
Estamos de volta com o programa Saúde em Foco e a nossa equipe veio até um estúdio de Pilates para saber mais sobre esta modalidade que é cada vez mais procurada por quem quer manter a forma e também indicada para o tratamento de diversas doenças. E quem vai nos trazer mais informações sobre os benefícios do Pilates é a fisioterapeuta Aline Boden. Muito obrigada pela tua participação e por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar fazendo parte aqui, obrigada pela oportunidade. Aline, qual que é a origem então do Pilates? Então, o método Pilates ele foi criado pelo alemão Joseph Pilates durante a Primeira Guerra Mundial. Ele começou a trabalhar com os feridos de guerra usando exercícios que usavam as molas das camas dos hospitais. Com o final da guerra, ele voltou para a Alemanha e deu continuidade ao desenvolvimento da sua técnica. E como que funciona esse método? Para criar um método Pilates, o Joseph se inspirou em outras modalidades, como a yoga, a dança, as artes marciais. Ele observava muito os movimentos dos animais e, em cima disso, ele desenvolveu uma série de exercícios que trabalhava a contrologia. Então, o Pilates ele une muito a mente e o corpo. Então, ele usa alguns princípios que são importantes, como a respiração, o alinhamento corporal, a fluidez de movimento. Então, o praticante de Pilates, ele tem uma consciência corporal que ele pode usar depois no seu dia a dia. Então, ele vai conseguir sentar melhor, respirar melhor, vai ter um alívio das tensões musculares e, consequentemente, uma melhora na sua qualidade de vida. Para quem que é indicado o Pilates? O Pilates ele é indicado para todas as pessoas que gostariam de sentir os benefícios do método. Então, ele pode ser praticado desde crianças até pessoas de idade. Por exemplo, uma criança ou um adolescente que tem alguma alteração postural, uma pessoa de idade que tem algum déficit de equilíbrio ou uma fraqueza muscular, uma gestante que gostaria de preparar o corpo para o parto, um atleta que, por exemplo, gostaria de melhorar a performance no esporte. Então, ele pode ser praticado por qualquer pessoa desde que não haja alguma restrição médica. Falou ali dos benefícios, né? E também citou a questão da saúde mental. Quais seriam esses benefícios nesse âmbito? É que, na verdade, assim, o Pilates, ele trabalha através de um exercício consciente. Você precisa pensar no exercício, a parte do corpo que você quer mover e se concentrar durante a realização dele. Então, ele trabalha muito a coordenação motora, né, a concentração. Então, mais ou menos nesse intuito que ele acaba trabalhando muito o corpo e a mente juntos, né? A questão do tratamento também, quais seriam as doenças, né, que o Pilates seria indicado? É isso. Então, assim, o Pilates ele pode ser indicado, por exemplo, para problemas de coluna, como a hérnia discal, como uma escoliose, alguém que tem algum problema de joelho, por exemplo, alguma artrose, porque tu precisa fortalecer aquela região sem ter impacto. E o Pilates consegue adequar para cada necessidade da pessoa, do cliente, adaptar os exercícios. Então, déficit de equilíbrio, pessoas com fibromialgia. Então, é uma série bem grande de pessoas beneficiadas. E como que é a procura hoje aqui em Santa Maria? Hoje, em Santa Maria, o método já está bastante conhecido e as pessoas já estão sentindo muito no corpo os benefícios. Tanto que a gente pode ver a quantidade de academias que abriram, né, de estúdios que abriram. Então, eu acho que a procura está bem grande hoje na cidade. Depois de quanto tempo que já é possível perceber esses resultados que tu citou? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que na primeira sessão já conseguem sentir a diferença na consciência corporal, na postura. Tem pessoas que podem levar algumas semanas, alguns meses. Mas eu gosto de usar uma frase que o próprio criador do método usou, que em 10 sessões você consegue sentir a diferença, em 20 sessões você consegue ver a diferença e em 30 sessões você tem um corpo novo. Existe alguma restrição para a prática do Pilates? Se houver alguma restrição médica, sim. Senão, eu acho que não é restrição ao método, e sim a alguns movimentos. Por isso a importância de procurar um profissional capacitado para ele saber escolher quais os exercícios são melhores e quais devem ser evitados, né, durante a prática do Pilates. A gente vê aqui que tem vários equipamentos. Eu gostaria que tu explicasse alguns deles, né? Quais que são esses equipamentos? Existe o Mat Pilates, que é o Pilates de solo. No Mat Pilates a gente usa alguns acessórios, como por exemplo a bola, a faixa elástica, o flex. E existem os aparelhos que foram criados pelo Joseph, né? Que é o Cadillac, o Reformer, a cadeira e o barril. Quantas aulas por semana são recomendadas? Com pelo menos de 2 a 3 vezes na semana tu consegue ver um resultado muito bom. Acho que seria assim o ideal, o mais indicado, né? Tá certo, eu gostaria de agradecer então a tua participação, também as informações e agora pedir para te deixar alguns exemplos de exercícios de Pilates que a gente pode realizar. Muito obrigada. Bom, obrigada, eu que agradeço.
Então, o primeiro exercício que a gente vai mostrar é um exercício que trabalha a mobilidade da coluna. Então, primeiro, os ombros relaxados, as pernas bem esticadinhas, vai inspirar parada, quando soltar o ar vai começar a rolar a pelve e vai pensar em tirar vértebra por vértebra do chão. Inspira aqui em cima, solta o ar, amacia primeiro o peito e pensa em devolver vértebra por vértebra. Isso, inspira embaixo, solta o ar, vem rolando o quadril, ativando o assoalho pélvico. Inspirou em cima, solta o ar e vem dando mobilidade para tuas vértebras, descendo bem devagarinho. Isso, ótimo. Mais uma vez. Subiu. Inspira, relaxa bem os ombros. Isso, e vem descendo. Ótimo. Então, esse exercício ele vai trabalhar a coluna em vários planos. Então, vai trabalhar bastante a mobilidade da coluna torácica, que é uma região que a gente tem muito presa, junto com a mobilização da lombar e da cervical. Então, primeiro, com os ombros bem alinhadinhos, vai crescer a coluna, imaginando que tem um fiozinho puxando lá para o alto. Devagarinho, vai começar a descer a cabeça, afundando o peito. Desce e vai lá embaixo. Isso, agora sobe a cabeça, vem estendendo a coluna, abrindo o peito, encaixando os ombros. Ótimo, inspira, solta o ar, vai mergulhando e vai lá embaixo, afunda, isso. Agora sobe a cabeça e vem estendendo a coluna e torce. Ótimo, mais uma vez, mergulhou, isso. Subiu a cabeça e vem abrindo o peito. Ótimo. Então, esse próximo exercício ele vai trabalhar bastante o equilíbrio, a organização corporal e o fortalecimento das pernas. Então, pode estender os braços à frente, devagarinho vai descendo, flexiona a perna de trás, estende e volta devagarinho subindo. Sobe um pouquinho o queixo, isso, olhar lá no horizonte, desceu, flexionou, estende e sobe. E desce, flexiona, estende, subiu. Então, esse próximo exercício é para pessoas que querem um condicionamento físico um pouco melhor, é um exercício mais avançado. Então, primeiro ela vai flexionar os cotovelos. E isso aqui vai flexionar e estender, vai trabalhar um pouquinho o tríceps. E vai, 1, 2, mais uma vez. Agora mantenha a extensão, agacha e vai dar um salto. Salta, isso, e mantém o alinhamento do corpo e salta. 2, 3, só mais um. Ótimo, voltou e relaxa os braços. Esse exercício também é um pouco mais avançado para pessoas que têm um pouco mais de força de braço e vai trabalhar essa extensão da coluna. Então, primeiro, deixa a perna esticadinha, vai descer ela em direção ao chão. Agora, força no braço e sobe espiando por cima da barra. Isso, voltou, senta, sobe a perna. Agora desce de novo, sobe, pensa em abrir o peito lá no teto. Isso, e volta. Mais uma vez, desceu e força. Isso, ótimo. O Saúde em Foco fica por aqui. Se você quiser rever o programa, basta acessar o YouTube no canal Unifra Online. Nos vemos na próxima semana. Até lá!